Todos. E hoje começamos mais um jornal Praticando Pedagogia. Boa noite! Hoje iremos falar sobre a vida e obra de Ivan Pavlov. Ivan Petrovich Pavlov nasceu em uma aldeia chamada Ryazan, localizada na União Soviética. Ele era o filho mais velho entre 11 filhos. Sua mãe, Varvara Ivanova Pavlov, era doméstica e o seu pai, Peter Pavlov, era um padre sacerdote ortodoxo da pequena aldeia onde eles moravam. Na sua infância, o Pavlov ajudava sua família nos afazeres domésticos e também estudava na igreja do seu pai sobre teologia. Nos seus primeiros anos de vida, ele estudou numa escola religiosa, mais tarde entrando para o seminário sob a influência do seu pai. Ivan sofreu um acidente aos 7 anos, sendo assim, só começou a escolaridade formal aos 11 anos e concluindo seus estudos aos 21, saindo da sua aldeia e ingressando assim na Universidade de São Petersburgo. Ivan Pavlov, ele nasceu em 1849 e morreu em 1936, aos 86 anos, por causa de uma pneumonia. Ele foi um filósofo, químico, médico, neurologista e pesquisador. Ele fez doutorado em 1883, começou sua pesquisa em 1920 com os cães sobre o aparelho digestivo e reflexo condicionado. Ivan Pavlov foi um fisiologista russo, nascido em 1849, conhecido principalmente no condicionamento clássico. Foi premiado com o Nobel de Fisiologia e Medicina em 1904 por suas descobertas digestivas de animais. Veio entrar para a história por suas pesquisas pelo papel de condicionamento na psicologia do comportamento. Na década de 20, ao estudar a produção de salivação dos cães expostos a diversos tipos de estímulos parlamentares, Pavlov percebeu que com o tempo a salivação passava a ocorrer diante de situações e estímulos que anteriormente nunca usavam tal comportamento, como, por exemplo, o som dos passos de seu assistente ou a apresentação da tigela de alimento. Com base nessa teoria, foi criado o condicionamento clássico. Ivan Pavlov casou-se em 1881 com Serafina Vasilievna. Ela era uma professora, filha de um médico. Junto tiveram 5 filhos. Sua tese no doutorado, em 1883, foi sobre os nervos do coração, onde demonstrava os princípios básicos do funcionamento nervoso. Em 1890, começou a dirigir o Departamento de Fisiologia ao Instituto de Medicina Experimental. Trabalhou por 45 anos até sua morte. Ivan Pavlov recebeu prêmio e honraria ao longo da sua carreira, em reconhecimento ao trabalho na área de fisiologia e psicologia. Dentre eles, Prêmio Nobel de Fisiologia ou Medicina em 1904, devido à sua pesquisa sobre a fisiologia da digestão, destacando seu estudo sobre o processo digestivo em cães. Medalha Copley da Royal Society em 1915, concedida a Pavlov por sua contribuição significativa para a ciência, além de títulos honrosos de várias universidades em todo o mundo, em reconhecimento à sua pesquisa pioneira. Sua contribuição revolucionou a compreensão de psicologia e da fisiologia, tendo um impacto duradouro na ciência. Ivan Pavlov ingressou no curso de Ciências Naturais em 1870. Ele se apaixonou pela fisiologia. O primeiro trabalho dele na faculdade, junto com um colega, foi exatamente sobre a fisiologia dos nervos pancreáticos. Pelo estudo, Pavlov foi homenageado com uma medalha de ouro. A teoria do reflexo condicionado foi o feito que trouxe mais popularidade enquanto investigava o sistema digestivo dos cães.
Ivan queria provar que quando você associa o estímulo neutro com o estímulo incondicionado, ele gera um reflexo involuntário. Ivan Pavlov sobre telas dos cinemas. Por exemplo, o filme Tubarão. É um exemplo de como o experimento de Pavlov funciona. Se você assistiu a produção desse filme, você lembra que sempre toca a mesma música de suspense antes do tubarão atacar. Atacar um personagem. Chega um momento do filme que apenas as notas musicais já são capazes de assustar os telespectadores, pois isso indica que o nosso vilão protagonista está pronto para atacar. Agora que falamos um pouco sobre a vida e obra de Ivan Pavlov, vamos para os comerciais e na volta voltamos falando um pouco sobre o que os experimentos e descobertas de Ivan Pavlov impactaram no nosso presente. Boa tarde, agora eu vou mostrar mais sobre a exposição Santos Dumont. Me acompanhe. Santos Dumont começou a sua criação com um balão em 1898. Em 1899, criou-se o dirigível número 3. Em 1901, ele criou o dirigível número 6. Em 1906, ele criou o 14 bis. Em 1907 e 1909, ele criou o Demoiselle. Agora, paradinhos, bem paradinhos. Vocês vão sentir a energia saindo. Aqui pra ver Papai Noel. Agora, vamos para o Você vai ter que soltar o cabelo, cara. Ele influencia no ramo da psicologia, que ele auxilia no tratamento de fobias e transtornos, como os da ansiedade, como da depressão e outros. E também na parte da educação, com estímulos positivos, com recompensas, onde auxilia a criança a pensar e a querer aprender mais com esses tipos de estímulos positivos. Eu vim falar um pouco de como o condicionamento da teoria do Ivan Pavlov está nos dias atuais de hoje. Um exemplo que a gente pode estar dando é sobre o autismo. O autismo, ele é a criança, o jovem, adolescente, ele precisa daquela rotina. Então, tendo esse condicionamento de associar uma coisa
A outra, a ter a rotina de acordar todos os dias, você levanta, você vai para a escola, você brinca, você volta para casa e você dorme, isso ajuda muito para que o tratamento do autismo possa melhorar a cada dia. E quando você percebe que o autista ou a pessoa que tem esse tipo de transtorno, ele pega e sai um pouco da rotina, você vê a diferença. Então, nessas condições, isso ajuda bastante. Também em transtornos, como pessoa que tem ansiedade. Pessoa que tem ansiedade, quando precisa se acalmar, precisa ter uma concentração que tira ela do eixo, ela vai para algum lugar, ela ouve alguma música ou ela presta atenção em alguma coisa. Então, isso são fatores, são coisas que o Ivan Pavlov viu antigamente e que trouxe para cá e que nos dias atuais de hoje pode ser usado. Nós vemos exemplo também da psicologia, que é no caso de tratamento de transtorno, tem o autismo, tem condições de empresas também que são muito importantes, que aí chama a atenção da pessoa a você comprar o produto, a você querer aquilo. Então são coisas que antigamente serviu e que hoje cabe muito bem nos dias atuais, tanto eu e quanto você, nós usamos isso. Ele também auxilia na parte da publicidade com o uso de anúncios para estimular os sentimentos positivos e também os sentimentos de consumo ao cliente. E também ele usa na parte da medicina, para que os profissionais eles consigam entender as reações alérgicas dos seus pacientes e também as relações à imunidade. O condicionamento clássico também é aplicado no treinamento de animais, como os dos cães, para ensinar os comportamentos desejados. As empresas usam o condicionamento clássico para influenciar as preferências dos consumidores. O estudo das conexões cerebrais e das respostas emocionais também se beneficia da compreensão e do condicionamento clássico. O condicionamento